Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 18. Amém. Glória a Deus. Preste bem atenção no texto da palavra do Senhor, e você que vai anotar, se prepare também para anotar. É muito importante anotar aquilo que Deus vai estar falando ao seu coração. Viu, queridos? Tem pastor que não gosta muito que anote enquanto está pregando, porque acha que a pessoa vai dispersar a atenção. Eu gosto que anote, eu queria que todo mundo anotasse, se fosse possível. Gostaria mesmo. Ver todo mundo anotando, porque eu sei que você tem interesse em guardar depois para estar se alimentando da palavra posteriormente, e não que os que não anotam não tenham esse interesse, mas não é um hábito, mas poderia ser, que eu creio que seria um hábito saudável. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Disponha o seu coração agora diante de Deus, seus ouvidos, porque o Senhor com certeza vai tentar ministrar ao seu coração, vai querer ministrar ao seu coração, e é necessário que Ele encontre a porta aberta para a palavra entrar na sua vida. Amém? Pai querido, nós oramos sabendo que o Senhor está presente neste lugar pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos sabendo que a Tua palavra é viva e é eficaz. Nós oramos sabendo que estamos num ambiente santo, onde a Tua presença santa estará ministrando aos nossos corações. Nós todos, meu Senhor, viemos, Senhor Deus, de origem do pecado, mas queremos viver, Senhor Deus, na Tua presença santa, de tal forma que o Senhor nos santifica, Tua palavra nos santifica, e o Teu Espírito nos santifica. Que assim seja, meu Senhor, e ministre aos nossos corações aquilo que precisamos, que temos necessidade. O alimento de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Semana passada nós lemos Romanos 8, do 1 ao 11, estivemos falando a respeito do ministério do Espírito Santo e como o Espírito Santo opera. Então está sendo conduzido de forma sequencial, e hoje nós lemos do 12 ao 18, e nós vamos falar, e o tema da mensagem dessa noite é de escravos a filhos, e eu vou falar a respeito disso. Tem muita coisa importante no meio do caminho, e é preciso que você esteja o tempo inteiro antenado. Não converse com ninguém agora, não durma, não cochile, fique atento, porque Deus quer ministrar o seu coração, e você não pode perder a linha da palavra de Deus. Se perder essa linha, às vezes você não sabe onde foi parar, da onde que veio o que eu estou falando depois. Amém? Amados, a palavra do Senhor está dizendo aqui, logo no versículo 12, e esse versículo 12 nunca havia me chamado a atenção.
Eu tinha lido o versículo 12 já muitas e muitas vezes, mas confesso para vocês que eu passei... Sabe aquele versículo que às vezes tem alguma coisa um pouquinho difícil de entender, a gente passa reto e fala, vamos tentar entender os outros depois. E acaba ficando. Mas esse versículo até então não havia me detido nele e prestado mais atenção. Mas dessa vez eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque está dizendo aqui que nós temos uma dívida e eu quero saber que dívida é essa. Se você é notificado que você tem uma dívida, você não quer saber que dívida é essa? Sim ou não? Alguém fala assim, você está devendo, hein? Devendo? Devendo o quê? Está em dívida. Que dívida? Imagine que a pessoa vira as costas, vai embora e não fala para você que dívida que é. Aí fica um negócio estranho, mas o texto diz aqui, de maneira que irmãos somos o quê? Devedores. E Paulo agora não fala que dívida que é. Ele fala, somos devedores. Ele diz, vou dar uma pista, não é dívida com a carne. Não é dívida, não a carne para viver segundo a carne. E aí ele continua o assunto, mas não fala que dívida é essa. Aí eu falei, onde que está esse assunto aqui? Mas ele deixa uma coisa bem clara, porque ele está falando de duas coisas. Ele está falando do lado do espírito e do lado da carne. A partir do momento que ele diz que tem uma dívida, e o assunto é só esse, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. Ele diz, não é a dívida com a carne, então é dívida, por dedução lógica, nós entendemos que ele está dizendo o quê? Que nós temos uma dívida espiritual. Dívida espiritual. E por que uma dívida espiritual? Porque nós éramos escravos. O texto está falando sobre um texto da escravidão. Você conhece o texto da escravidão no Antigo Testamento? Para que alguém deixasse de ser escravo, meus queridos, muitas vezes era necessário que alguém pagasse a dívida. Em todo mundo antigo, independente de ser Israel ou não, em outros lugares do mundo, um escravo, ele raramente teria algum direito de se livrar da escravidão. Por mais que ele trabalhasse, fizesse alguma coisa, o trabalho dele, por mais que rendesse, seria de lucro para o seu senhor, mas não serviria como crédito para que ele fosse livre da sua escravidão. De tal forma que ele, por mais que fizesse, nunca se livraria da sua escravidão. E como alguém poderia ser livrado da escravidão? Ou por um perdão do seu senhor, ou porque alguém comprasse o direito desse escravo e o libertasse. Então, se alguém comprasse a alforria desse escravo, poderia comprar e dizer, olha, venda ele por mim, você vende por tanto, e negociava um preço, e aí então dizia, olha, fulano de tal, a partir de agora eu estou livrando você, você é livre. Ou, a não ser que fosse também uma dívida que fosse perdoada, e o senhor daquele escravo dissesse, olha, estou com muito dó de você, compaixão de você, e a partir desse momento eu estou te dando uma carta de alforria, de liberdade, e você não é mais escravo, eu estou te libertando da escravidão. Poderia ser assim? Também poderia. Na Bíblia tinha uma outra questão, que era ali a cada 50 anos tinha o período da libertação da escravidão também, em que todos os escravos eram livres também. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, nós éramos escravos do quê? Nós éramos escravos do quê? Do pecado. Escravos do pecado. Na realidade, Paulo não está falando isso só no capítulo 8, ele está falando desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele está dizendo que os homens todos, cada um na sua devassidão, cada um do seu jeito, está todo ele longe de Deus, completamente longe de Deus, completamente perdido. E ele diz aqui logo no capítulo 1, olha que coisa interessante. Versículo 21, ele diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. As pessoas faziam imagem de Deus, de animal, muitas vezes.
pelo que também Deus os entregou às concupiscências, às paixões do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher, aqui está falando sobre a homossexualidade, tanto de homens como de mulheres, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como esses não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade e prostituição. Isso aqui é o homem, está dizendo a respeito da natureza humana, cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Perceba que essa é a natureza humana, e Paulo está tratando sobre isso. Agora vai chegar aqui no capítulo 8, ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A salvação e a solução para o homem é andar segundo o Espírito. Se ele andar segundo a carne, ele vai morrer, vai para o inferno. Na realidade, toda a natureza humana está condenada ao inferno. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, com finalidade didática, e fale assim para essa pessoa: todas as pessoas sem Jesus já estão condenadas. A questão, meus queridos, é que Jesus é o livramento da condenação, e o texto está nos dizendo aqui, que agora livres, porque, até no versículo 11 ele diz, que aquele que nos deu, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará naquele dia, e nós teremos um corpo glorificado. Paulo está falando isso no versículo 11. Aí que ele fala da dívida. E nós temos o quê? Uma dívida. Nós temos uma dívida. Não é dívida com a carne. Não é aquela dívida que você junta um dinheiro e vai lá e paga a sua dívida. Mas o que nós temos é uma dívida de gratidão eterna. É uma dívida de gratidão eterna com Deus. Antes a minha dívida era em relação ao pecado, porque o pecado era o Senhor da minha vida. Mas vindo Cristo, Ele morreu pelos meus pecados, e por seu sangue, Ele me trouxe a libertação. E hoje, o pecado não é o Senhor da minha vida, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da vida da igreja, legitimamente nascida pelo sangue do Cordeiro. A igreja passa a ter uma aliança com Jesus, e agora, através dessa aliança, ela tem uma dívida de gratidão eterna, de tal forma que nós somos o quê? Devedores eternamente ao Senhor. Eternamente devedores ao Senhor. Isso se chama graça. Não é por mérito próprio, porque por mais que nós fizéssemos, nós nunca compraríamos a nossa alforria, nós nunca compraríamos o nosso direito de libertação, mas Ele veio do céu e nos libertou. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Você pode levantar suas mãos ao céu? Existe alguma dívida de gratidão no seu coração? Tem muito crente que é ingrato, meus queridos. Nós temos que mudar a chavinha da ingratidão para a gratidão. Tem muitos que só reclamam, mas a questão é, você tem gratidão para apresentar ao Senhor? Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu sou eternamente grato pelo que o Senhor fez. Seu sangue derramado, Senhor Deus, porque eu fui comprado. Fui comprado por um preço que eu não tenho nem ideia. Pode falar isso de todo o coração para o Senhor, não apenas porque o pastor está sugerindo. Deus está neste lugar. Existe uma dívida de gratidão aí? Aleluia.
Você pode dizer ao Senhor: o meu pecado sangue custou, morreu por mim e minha dívida pagou. A morte já não existe mais, a cruz vazia agora está. Aleluia. A Ele eternamente seja honra e glória para todo sempre. Uma dívida de gratidão. E os 24 anciãos tiravam suas coroas da cabeça e lançavam diante do trono. E diziam: aquele que está no trono, assentado no trono, seja a honra e a glória para todo sempre. Porque realmente nós temos uma dívida de gratidão eterna ao Senhor. Amém? Podem se assentar, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. O versículo seguinte, o versículo 13 está dizendo: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está falando de morte e vida. Morte e vida. Vida e morte. E preste bem atenção no que eu vou falar para você. Olhe para mim, por favor, preste toda atenção. O crente que vive preso ainda no pecado, meus queridos, embora foi liberto pelo sangue de Jesus, ele volta à escravidão. Ele volta à escravidão por decisão própria. É como se ele saísse debaixo da graça, fosse lá oferecer suas mãos para serem algemadas novamente, oferecer seus pés para serem algemados novamente e dissesse ao pecado: seja Senhor da minha vida novamente. A graça, meus queridos, nos liberta. Mas se alguém espontaneamente se coloca sob o jugo da escravidão, ele volta a ser escravo. Está prestando atenção no que eu estou falando? Eu sei que um espírito de distração quer invadir o seu coração nessa noite, mas não se deixe levar por isso. O texto diz: se você viver segundo a carne, vai morrer. E que morte ele está falando? Morte espiritual. Mas se você, pelo Espírito, através da força do Espírito Santo, mortificar as obras do corpo, você vai viver. Perceba que vida e morte está entre obedecer e desobedecer a Deus. Desobedecer causa morte, obedecer causa vida. Ah, mas a vida não vem pelo Espírito Santo? Sim, mas o texto está dizendo que na propriedade mesmo, na questão prática, a vida é originada quando eu obedeço. Quanto mais você obedece, mais vida de Deus você recebe. É o que o texto está dizendo aqui. Porque se mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você vai encontrar o quê? Poder de vida quando diz não às obras do corpo. O texto continua dizendo, então, é uma questão de mudança de estado, porque aqui nesse texto, ainda no versículo, Paulo vai começar a falar agora sobre a questão de nova identidade, filhos de Deus, mas antes dele falar, ele está aqui ainda intercambiando entre o estado do antigo homem e do novo homem. Ele está dizendo: agora você que vai escolher, Jesus já morreu pelos seus pecados, mas você vai escolher agora quem vai ser Senhor da sua vida. E ele está dizendo aqui: se você fizer essa mudança de estado, meus queridos, é você quem escolhe. Eu não acredito em predestinação como é pregado. Eu acredito em predestinação da seguinte forma: se eu escolher o pecado, estou predestinado ao inferno. Se eu escolher a graça, estou predestinado ao céu. Eu acredito dessa forma. E é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: o lado que você se inclinar é a recompensa que você vai ter. Então, nesse sentido, o texto está dizendo que eu estou numa fase de mudança de estado, da morte para a vida, de deixar o pecado e os velhos hábitos, as velhas mentiras, os palavrões. Tem muito crente que tem hábito de palavrão, que são maldições. Se eu quero viver com Jesus, eu tenho que fazer uma ruptura na minha vida. E essa ruptura é dolorosa, ela precisa ser radical. Eu estou carregando um monte de coisa na minha vida que não combina com a nova vida em Cristo, e eu preciso abrir mão de algumas coisas e dizer: eu não quero mais andar com essas pessoas, eu não quero mais beber isso, fazer aquilo, eu não quero mais falar o que eu falo, ver o que eu vejo.
E vou ter que fazer uma escolha com os meus próprios olhos, com os membros do meu corpo, e vou dizer, eu vou parar a partir daqui e eu não quero continuar nessas coisas. Porque se você continuar nessas coisas, você vai morrer espiritualmente. Aí o texto da ceia diz o quê? Que é por causa disso que entre vós muitos fracos, doentes e muitos que estão dormindo ou mortos na fé. Porque são pessoas que na hora de fazer a escolha do estado do pecado e mudar para o estado da luz, da graça de Deus, ele não soube fazer realmente essa mudança completa. Ele fez uma parte da mudança, mas não fez ela completa. Então, o pé direito dele entrou no mundo da luz, mas o esquerdo ainda está no mundo do pecado. E aí Jesus no livro de Apocalipse fala para uma das igrejas, porque você não é quente e não é frio, mas é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que essa sensação de vômito? É como se Jesus dissesse, você nem é meu totalmente e nem é totalmente do diabo, você está no meio do caminho, só que isso não me faz bem. Jesus está dizendo, estou a ponto de vomitar. Ele não se sente bem com um crente que fica no meio do caminho, não se decidiu. O Senhor quer ter prazer na vida dos seus filhos, realmente. Este é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Aquilo que o Pai falou para Jesus, Ele quer falar para nós também. Aleluia! É vida no Espírito e morte na carne. Mortificar a carne para viver no Espírito. Agora o texto diz no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Aqui tem uma coisa muito linda, muito importante, muito interessante, um grande conteúdo escrito nesse texto aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser levado pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, é uma necessidade nessa terra em que nós estamos vivendo. O texto está nos tratando aqui como se nós fôssemos crianças. Porque agora clamamos o quê? Abba Pai, que é uma palavra de criança, papai. No hebraico, Abba Pai é papai. Que é uma expressão de quem nasceu de novo. Quem agora está aprendendo a falar. E todos que são guiados pelo Espírito Santo, imagine você, uma criança, eu quero que você imagine isso agora, sendo conduzido pelo Espírito Santo, que Ele dá a mão para você e diz, vamos para cá. Não, Espírito Santo, eu quero ir para lá, eu gosto daquele jeito. Não, vamos para cá. E Ele vai te conduzir, Ele vai pegar você pela mão, imagine isso acontecendo. Ele vai pegar você pela mão e vai dizer, é para cá que eu quero que você venha. Você vai me seguir. E aí tem muito crente que esperneia e diz, não quero, não gosto. Faz birra. Se o Senhor não fizer tal coisa, eu não vou mais na tua casa. Já viu crente assim? Então o que é? É criança mimada. Criança mimada. Mas aí o Espírito Santo solta a mão dessa pessoa e diz, já que você não quer, então... Ele sabe, meus queridos, que nem toda coisa que a gente fala para Deus, Deus pode ouvir e fazer. Porque muita coisa que a gente pede para Deus em oração, a gente não sabe nem o que está pedindo. Aliás, Ele vai tratar esse assunto aqui um pouquinho para frente. A questão é que Deus tem que tratar com as nossas meninices nessa terra. Com as nossas infantilidades e birras nessa terra. Com a nossa falta de vontade e falta de prazer das coisas de Deus nessa terra. Ele vai tratar com pessoas que o seu coração está em estágio de mudança, do que é trevas para a luz. E eu gosto muito de fazer essa comparação com o texto ali do Antigo Testamento, quando Josué começou a invadir a terra de Canaã, com o exército de Israel, e eles foram dominando nações, mas algumas delas não dominaram. E essas nações que não foram dominadas, Deus disse, se vocês baterem de frente contra elas, eles vão perder a guerra e vocês vão ter vitória. Mas o povo de Israel fez algumas alianças com os habitantes da terra, em alguns lugares ali. E aí o que aconteceu? Futuramente, essas pessoas serviam de laço, porque eles tinham deuses estranhos, costumes estranhos, eles tinham hábitos ali de vários tipos de prostituição, eles não eram fiéis, muitos deles não eram fiéis, nos casamentos não eram fiéis, famílias com princípios destrutivos, e isso começou a influenciar Israel, porque eles não dominaram todos os povos que habitavam
naquela terra prometida. A terra era prometida? Era. Mas tinham que ser mais firmes na conquista de territórios. Tem áreas dentro da nossa vida, meus queridos, que quando nós entregamos, preste bem atenção, olhem para mim, por favor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, elas são de bônus. Deus dá um bônus para a gente já conquista de imediato algumas coisas muito lindas, maravilhosas na nossa vida. É o princípio da conversão. Mas tem outros povos que moram dentro do nosso coração, que depois a gente vai ter que lutar duramente para vencer essas coisas que ainda estão grudadas, que estão ainda enterradas, que têm raízes no nosso coração e precisam ser desarraigadas. A Bíblia, quando diz que em Cristo Jesus Ele quebrou toda a maldição sobre a nossa vida, Ele quebrou por direito. A terra prometida foi dada ao povo de Israel, mas arrancar os moradores dela competia ao exército. Eu vou repetir de novo para que você entenda. Deus deu a terra prometida a Israel, mas arrancar os seus moradores de lá era competência de Israel. Da mesma forma, Deus deu uma nova vida para você, mas arrancar as velhas raízes você vai ter que fazer junto com o Espírito Santo. E algumas delas a gente fica com preguiça, dói, e às vezes a gente tem dó de algumas coisas. Paulo está dizendo aqui que eu vou ter que fazer escolhas realmente e ser guiado pelo Espírito Santo nessa terra nova que agora estou pisando, que eu não sei bem qual é o papel, o plano da justiça, o caminho da justiça de Deus. Eu entendo dos velhos caminhos, mas não do novo caminho. E agora eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. E que ser guiado pelo Espírito de Deus faz parte do contrato que Deus tem comigo para que eu chegue ao céu, porque o Espírito de Deus sabe o caminho da justiça de Deus. E o que Ele quer? Ele quer que nós sejamos guiados pelo seu Espírito. E Deus está mandando um recado para a sua igreja. Eu vou considerar como meu filho aqueles que são guiados pelo meu Espírito. Eu vou considerar como meu filho, no final da sua trajetória de vida, aquele que for guiado pelo meu Espírito. Você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque se em algum momento da nossa trajetória o Espírito de Deus largar da nossa mão, nós estamos perdidos. Nós não sabemos como chegar no caminho da graça ao caminho da vida de Deus. Nós dependemos totalmente de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Agora Paulo aqui vai falar do Espírito Santo. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque no meio da nossa sociedade tem algumas interpretações de espírito, que espírito é espírito de familiar, espírito de antepassados, espírito de guias, espírito de algumas coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo é sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é único. Ele não é um Espírito, mas é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito de Deus que a Bíblia está falando. É dele que o texto está falando. Se eu for guiado por ele, eu sou filho de Deus. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão. Então existe espírito de escravidão? Existe. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A alusão disso é o papel do ladrão que Jesus fala, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Que é algo que o diabo faz. É um espírito de escravidão. Demônios que se alojam em pessoas, alojam em famílias, em pensamentos muitas vezes. Meus queridos, uma das coisas mais difíceis, porque muitas vezes a gente orava por pessoas e manifestava um espírito demoníaco, você expulsava o demônio, a pessoa ficava livre. Mas o pior não é isso, o pior é quando o demônio está alojado no pensamento de uma pessoa. Você ora por ela, não cai endemoniada. Mas você vê que os pensamentos dela são de perversidades e o maligno se alojou nos pensamentos dela. Se ela não tiver uma mudança de pensamento, ela não vai ser liberta. Paulo fala sobre isso também, não nesse texto, mas ele fala a respeito disso. E o que acontece aqui? Ser guiado pelo Espírito Santo é tanto nas atitudes, nos pensamentos e nas emoções.
emoções. Tem muito crente que tem as emoções doentes. São cheios de altos e baixos. Tá, eu tenho tendência a altos e baixos. Outros são totalmente apáticos nas emoções. Alguns guardam muito ódio, rancor. E aí? Cada um com as suas dificuldades. Mas o Espírito Santo quer guiar cada uma das pessoas, independente da sua modalidade temperamental. Ele quer guiar você no seu casamento. Ele quer guiar você nas suas emoções. Ele quer guiar você nas suas atitudes. Ele quer nos guiar moralmente e nos nossos pensamentos. E sem Ele a gente não tem como saber exatamente como fazer. Eu creio realmente que o Espírito de Deus nos guia em muitas coisas. Porque não recebesse um espírito de escravidão, mas recebesse um espírito, escravidão para outra vez estardes em temor, não é espírito de medo. Deus, meus queridos, não veio para trazer medo ao seu povo, não veio para colocar o chicote nas nossas costas e ali nos amordaçar, fazer nos ajoelhar no grão de milho, realmente judiar de nós. Mas o que o Pai Celestial quer de nós realmente é mostrar o seu amor através do seu Espírito, e Ele não nos trouxe um espírito de escravidão. E eu vou dizer para vocês, tem muito crente, meus queridos, que tem uma visão de escravidão dentro da graça. Escravidão dentro da graça. A porta já é apertada, mas alguns crentes deixam ela minúscula. Você não pode fazer isso. Afinal das contas, é um conjunto de regras que a Bíblia não manda, não fala em nenhum versículo, e a pessoa diz, você não pode fazer isso com o seu cabelo, você não pode fazer isso com não sei o quê, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, e coloca tanta regra para tanta coisa que Jesus nunca mandou, os apóstolos nunca mandaram, a Bíblia não falou. O que acontece com essa porta que é estreita? As pessoas dizem, meu Deus, é estreita que não dá nem para passar, eu tenho que virar uma folha de papel para entrar nessa porta. Então, o Espírito de Deus não é espírito de escravidão. Tem muito crente, meus queridos, que ele era feliz antes de se converter, e depois que se converteu virou uma pessoa chata, triste, amargurada. Conheço um monte de gente assim. Você fala, como é possível isso? Porque isso não é o Espírito de Deus que está operando nela, mas é o espírito da religiosidade, de uma religiosidade de escravidão, que trava os pensamentos, o coração da pessoa. Tem gente que é mais piedosa antes de se converter do que depois que se converteu, mas por quê? Porque um espírito alojado de demônios dentro de muitas igrejas tem deixado essas pessoas piores depois de convertidas, entre aspas, do que antes. Esse é o Espírito de Deus que está agindo? Não, com certeza não. Não é. A porta é estreita em relação à minha carnalidade, mas ela é maravilhosa em relação ao novo homem que Deus está produzindo em minha vida. Porque, veja bem, se cabe alguma dessas coisas naquilo que Paulo escreve lá no livro de Gálatas, porque o fruto do Espírito é, vamos lá, chatice, tem isso? Rancoroso, não tem também? Não tem? Pessimista, não tem também? Mas o que é? O fruto do Espírito é amor, alegria, dá um sorrisão aí, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, isso é coisa boa, é só coisa boa. Como que um crente, irmãos, que dá um sorriso, pode falar realmente que esse é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo vai trazer o quê? Alegria,
paz, amor, aleluia. Eu vou sentir vontade de abraçar os meus irmãos, de sorrir com eles. Nós vamos morar no céu. Temos um plano de Deus para a nossa vida, sobre as nossas cabeças. Há uma promessa, uma dívida de gratidão eterna, aleluia, porque eu estava morto e revivi, como nós cantamos nessa noite. Estávamos perdidos e fomos achados realmente. Ele nos salvou por um preço incomparável. Ninguém pagaria um preço desse pela nossa alma, mas Jesus pagou o preço e nós vamos ressuscitar com Ele um dia. A questão é que, como filhos de Deus, nesse processo da adoção, meus queridos, nós vemos aqui que o Espírito não é espírito de escravidão, para estarmos em medo, em temor, mas recebemos um espírito de adoção de filhos. Perceba que, para nos tornarmos filhos, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que faz o processo de adoção. Eu me tornei filho de Deus quando eu recebi Jesus, sim, parte jurídica é verdade, mas na parte prática, como eu me tornei filho? Eu me tornei filho quando o Espírito de Deus veio e gerou vida dentro de mim. Ele gerou vida dentro de mim. E a partir do momento que Ele gerou vida e começou a testificar ao meu espírito que agora eu sou filho de Deus, porque eu entrei numa aliança com Jesus. É o sangue da nova aliança. Eu não tenho um espírito de escravidão. Há uma canção que diz: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o quê? Filho de Deus. Quando eu ouvi essa música, meus queridos, a primeira vez nem dei muita atenção para ela. Depois, um dia eu estava ouvindo, eu falei: meu Deus, que música linda. Lá de Romanos, na hora eu entendi. Falei: nossa, a igreja tem que cantar essa música. Nós temos que cantar essa música. Olha a verdade que fala na letra dessa canção, que fala disso daí. Porque nós estávamos antes como escravos do medo. E agora eu recebi um espírito de adoção, através do qual clamamos: Abba, Pai. É o clamor de uma criança. É um clamor de uma criança. Você é perfeito? Não. Uma criança é perfeita? Não. Ela é imatura? Sim. A verdade, meus queridos, que nós temos que amadurecer em Cristo. Nós temos que crescer em Cristo. Mas muitas vezes Deus é obrigado, de certa forma, a tolerar a nossa fase de infantilidade, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o que devemos pedir como convém. Se eu perguntar aqui se alguém já pediu a morte para Deus, talvez alguém tenha pedido a morte já. Alguém já pediu a morte para Deus? Em algum momento seu? Pois bem, sabe o que acontece? E Deus ouviu? Não, Ele vai falar assim: não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está pedindo. E tem muita coisa que a gente pede para Deus que a gente nem sabe o que está pedindo. Então Deus está tratando agora com a gente, e o Espírito Santo está dizendo: ó, antes de você sair falando qualquer coisa, aprenda a clamar: Papai. Aprenda a falar primeiro: Papai. Chamar Deus de papai. Chamar Deus de papai. Sobre a humanidade paira um espírito de orfandade, mas o Espírito de Cristo vem como adoção, para nos tornarmos filhos de Deus, e nos ensina. Ele testifica com o nosso espírito, testemunha, Ele fala claramente ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa filiação, meus queridos, ela vem por adoção. E o que é adoção? É um processo jurídico. Filho legítimo de Deus, realmente filho unigênito do Pai, é Jesus Cristo. O único filho gerado do Pai, Jesus Cristo. Eu estou falando nele quando foi gerado aqui na terra. Não estou falando da sua eternidade no céu. Ele oficializou sua filiação quando ele se tornou filho aqui na terra.
Mas o que o Senhor faz conosco é nos adotar. E a adoção, ela é uma coisa muito interessante, porque a adoção vai nos dar todas as condições de filhos, pela lei. Todas as condições de filho pela lei. Assim como um filho gerado de um casal, assim também o filho adotado passa a ter todos os direitos da família. Todos os direitos da família. E a questão aqui é que agora o Espírito Santo, quando nós somos adotados e recebemos do seu Espírito, do penhor, o seu penhor, que é a sua garantia de que realmente Ele carimbou sobre as nossas vidas a salvação pelo seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, nós vemos aqui que recebemos uma identidade, uma nova identidade. Antes, o que você era? Eu era escravo. O que eu sou hoje? Filho. Filho de Deus. Não filho que tem medo. Mas agora a palavra papai é um ensino do Espírito Santo. Ele está me ensinando a aprender a amar a Deus. Não pela lei, pelo chicote da lei. Mas ele está dizendo, olha para o seu papai. Entenda que ele agora é o seu pai. Entenda que agora você está seguro na casa do Pai. Entenda que agora você está seguro sobre as asas do Papai, o Altíssimo. Entenda que agora os seus pecados são perdoados. Entenda que nele suas maldições são quebradas. Entenda que agora Ele te dará o pão de cada dia. Que Ele te dará vitória contra os seus inimigos. E que ainda que a sua vida termine aqui na terra, há uma novinha esperando por toda a eternidade no céu. E o Espírito Santo vem testificando, e ele vai falando aos nossos corações. Mas o maligno vai falar ao seu coração que é tudo mentira. O maligno vai querer jogar pessoas contra você em algumas situações. Por quê? Porque ele caiu do estado celestial. Ele tem inveja daqueles que recebem Jesus como Salvador. E ele deseja que você saia do caminho da graça e vá direto ao inferno, porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e eles não querem ir sozinhos para lá, eles querem levar você também. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado, e Ele deixou o seu trono, aleluia, para vir morrer por nós numa cruz, para nos levar com Ele ao céu. Deus não quer que nós vamos para o inferno, mas que nós vamos para o céu. Ele deseja realmente que nós sejamos filhos, e que nós mantenhamos esse estado de filho, de filiação até o final, aleluia. E o Espírito testifica com o nosso Espírito. Essa testificação do Espírito Santo é a certeza da salvação. Ele começa a ministrar dentro do nosso coração, você é filho, você é filho. A palavra testificar não quer dizer apenas que ele informa, irmãos, quer dizer que ele testemunha. É algo forte. Ele está testificando, ele está dizendo, levanta sua cabeça. O Espírito Santo muitas vezes levanta o nosso queixo e diz, porque está olhando para o chão. Ele diz, você é filho, você é filho, você é filho. E quantas vezes ele precisa dizer é filho? Talvez até o último dia da nossa vida. Porque às vezes nós temos uma mentalidade, meus queridos, de voltar ao vômito, de voltar ao lamaçal do pecado como o porco quando saiu de um chiqueiro. Nós temos uma tendência de voltar ao nosso estado de origem, de onde nós saímos, as velhas experiências de vida. Mas o Espírito Santo vem ao nosso socorro e diz, não volta para lá, não faça isso. Toca a sua vida em direção ao céu, em direção à graça realmente, porque agora você é filho. Você tem uma nova roupa. O Senhor te identifica também com uma nova roupa. Ele coloca um anel em seu dedo, um anel da aliança que Ele tem da família. Aleluia, e testifica conosco, e nos ensina, clama Abba Pai. Essa é a palavra que tem que sair da sua boca, não palavrão, não maldições, mas agora eu tenho que clamar papai, papai, meu Pai Celestial, meu Pai Celestial. E olhar para o céu e saber, eu tenho um pai. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. E eu não estou dizendo aqui da terra, sobre a orfandade aqui da terra, eu estou dizendo que espiritualmente falando, eu tenho um pai.
Eu tenho alguém que me ama realmente, eu tenho alguém que me chama pelo nome, eu tenho realmente alguém que me deseja ver perto dele por toda a eternidade. E eu não estou inventando nada, eu só estou lendo a Bíblia para vocês. Versículo 17 está dizendo: e se nós somos filhos, aleluia, ser filho já é maravilhoso, amém? E se somos filhos, somos o que? Logo, herdeiros de Deus. Mas eu não mereço. Só um cantinho lá no céu. Só não cair no inferno já estava bom demais. Não precisava nem do céu. Mas diz, não, vai ter o céu. E ele diz, não vai ser só o céu. Eu tenho uma herança para todos aqueles que crerem no meu Filho Jesus. Eu tenho uma herança. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus. Que herança é essa? As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem planejado para aqueles que o amam. E nós somos co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro quer dizer, somos herdeiros juntamente com Jesus. Aquilo que ele vai receber como herança e está, aleluia, ainda está programado para ele receber ainda parte dessa glória. Nós vamos herdar junto com ele, por estarmos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E quando vier o momento correto, em que a porta do reino for aberta, ele dirá então, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai ser algo maravilhoso, porque nenhum reino dessa terra se compara ao reino dos céus que será revelado. Nenhuma cidade nessa terra é linda como a nova Jerusalém que do alto descerá do céu. Nenhuma delas tem um brilho, nenhuma delas tem a beleza. Nenhum arquiteto deste mundo idealizou, planejou, aleluia, imaginou a obra de arte que haverá nessa cidade. A estrutura fabulosa, inimaginável, que Deus planejou para a sua igreja, guardada a 7 chaves, em plano completo, meus queridos, de surpresa para a sua igreja. E a nova vida e o novo corpo ressuscitado em Cristo Jesus. Porque é certo que com Ele nesta terra nós padecemos. E bem-aventurado aqueles que padecerem por causa de Jesus. Bem-aventurado aqueles que sofrerem perseguição por causa da justiça de Deus. Não fiquem muitas vezes imaginando, mas existe uma justiça torta no nosso país que está perseguindo pessoas que são justas. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, diz a palavra do Senhor, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A questão é que eu tenho que ter o prazer quando for perseguido por causa da justiça. As dores que eu estou sentindo, se eu estou sentindo essa aflição por causa do meu Senhor, devo me alegrar. Porque é certo, diz o texto, se com Ele padecemos, com Ele também vamos ser glorificados. São alguns dias aqui na terra, mas se eu permanecer firme com Jesus, eu vou ser glorificado com Ele. Também diz o texto, versículo 17 diz isso. Há realmente uma herança planejada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E o versículo 18, é lindo esse versículo também. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode colocar a mão sobre o seu coração agora?
e dizer para a sua própria alma, ministre isso para a sua alma. Diga assim: minha alma, eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que será revelada em mim. Eu estou certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ter revelado. E vão vir espinhos, vão vir doenças, vão vir coisas feias, mas você vai dizer para cada uma delas com o escudo da fé levantada: problema dessa vida, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o maligno vai mandar os seus mensageiros, e você vai dizer para eles em nome de Jesus: mensageiros do diabo, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que será revelada sobre a minha vida. E os problemas virão também sobre a sua vida, porque a tempestade bate sobre a casa daquele que construiu sobre a rocha, aquele que construiu sobre a areia. Mas você vai dizer para essa tempestade: tempestade, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que será revelada sobre a minha vida em Cristo Jesus. Você vai dizer para os inimigos, para os ladrões, para aqueles que querem roubar a sua fé, você vai levantar seu escudo da fé e vai dizer: olha, alto aí, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, com o diabo e todo o seu exército, nada vai poder roubar a alegria, nada vai poder roubar o prazer de estar na presença de Deus, nem a glória que será revelada sobre a minha vida. Meus queridos, temos que tomar uma postura de fé diante dos desafios dessa vida. Você vai ser cutucado, espremido muitas vezes em muitas situações, mas você vai dizer: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam em nada, nada, aleluia, com a glória que será revelada sobre os filhos de Deus. Aleluia.